Fundamentação na sentença do processo relativo aos acusados, os senhores Leandro e senhora Carla. Bem, concluída a instrução, avaliando a realidade do que foi colhido aqui nos autos, na verdade, o juiz faz um trabalho de historiador, né? Não é diferente. Porque a verdade nunca será conhecida, né? A realidade como tal nunca será conhecida. O que nós fazemos é uma avaliação, um estudo com base naquilo que foi contado por alguém, né? de uma determinada maneira. Até mesmo um laudo, ele, de certa forma, ele tem uma narração do que ocorreu ali. E esse caso foi, para mim, até, de certa forma, tormentoso. Por quê? Porque eu me deparei com uma situação em que o acusado, inclusive, confessou que a droga que havia em sua casa lhe pertencia e que ele já chegou a vender 10 pedras, duas pedras, ou 10 pedras, eu acho que ele falou, de drogas, né? Mas a questão, eu acho que nem é essa, né? Para mim é tormentoso ter que tomar a providência que eu estou tomando aqui. Mas eu acho que, antes de tudo, o juiz ele deve ser guardião das garantias constitucionais. Aqui eu não sou um vingador, essa aqui não é a postura do juiz. E eu acho que também não deve ser a postura das todas as autoridades e todas as pessoas que militam na persecução penal. Então, o que é que a gente vê aqui? A gente vê aquele script invariável aqui na Zona Norte. Inclusive a assistente, né, recente assistente, doutora Sibonete, vê aqui como é que a gente vê. O escrito é mais ou menos o seguinte: a polícia fala que recebeu uma denúncia anônima, não sabe quem é, e vai até a casa da pessoa, ou às vezes encontra alguém lá correndo e entra na casa e se depara com a droga. Muitas vezes diz que a pessoa até franqueou a entrada, assim, tranquilamente franqueou, e nós vimos aqui que na verdade a polícia chegou, ficou bem claro, eles foram muito consistentes aqui no interrogatório, informar como se deu efetivamente. Né? Não houve uma solicitação. Na verdade, entraram e abre a porta com tudo, e abre mesmo, e já na janela. E nós vimos aqui as inúmeras alegações aqui da parte, né? Aliás, as inúmeras agressões que ficaram comprovadas aqui nos laudos, agressões sofridas pelos dois, com mais intensidade pelo acusado do que pela acusada. Então eu fico preocupado, diante inclusive da existência de, recentemente, este ano passado, foram pelo menos uns 10 policiais presos por tortura e uma série de acusações muito graves. Quer dizer, agentes da lei que sob o pretexto de cumpri-la, a desobedecem. Né? Como é que alguém pode ser um agente da lei e no seu proceder age exatamente de maneira inversa ao que deveria estar o munus que ele deveria estar cumprindo? Então, para mim, fica complicado em termos de segurança, na credibilidade do que se fala aqui pelos policiais. E eles não pegam, como eu vejo até na Polícia Federal, interessante quando eles fazem um flagrante, alguma coisa, eles chamam pessoas da comunidade, para as pessoas testemunharem também. E, invariavelmente, o script é esse, como eu falei. Então, ou encontra alguém, ou recebe uma denúncia anônima, e vão na casa e lá encontram uma droga. Então, quer dizer, a justificativa e a legalização do flagrante é depois, não é antes. Quer dizer, e o que é pior? Isso é ilegal. E se nós continuarmos admitindo que tais práticas elas continuem ocorrendo sem que haja uma voz que diga pare, não pode, nós vamos passar para um ponto mais grave, que é, sabe o quê? No momento em que não encontrar a droga, vai achá-la de alguma forma, para poder justificar um ingresso ilegal no imóvel. Isso é muito sério. E é interessante como algumas pessoas podem até pensar, poxa, mas como é que se vai agora, como é que a polícia vai trabalhar? Bem, existem procedimentos, existem as garantias constitucionais, né? Entre elas existe o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Então existe um procedimento, sempre que houver isso, um procedimento para
cumprimento da diligência, isso o judiciário é rápido. Pelo menos aqui comigo no mesmo dia sai com mandado. Havendo fundamento, sai com mandado no mesmo dia. Então o que nós não podemos, ainda mais num caso como esse, que é um crime permanente. Então não existe essa urgência toda. Então se verificou lá, poxa, o crime é permanente, não teve informação, então vamos avaliar. Faz uma investigação e aqui uma coisa até sucinta e nós deferimos. E a pessoa vai ingressar no imóvel com todas as garantias, né, para ele, o policial que está, e para o cidadão. Porque é interessante aquelas pessoas que se perguntam como é que a polícia vai trabalhar, porque não se colocam do outro lado. Eu costumo sempre fazer um exercício de autoridade, de alteridade. E se fôssemos nós? Imagina agora um crime qualquer, não vou nominar, mas um crime qualquer permanente que estivesse acontecendo num condomínio de luxo da cidade. E se a polícia recebesse uma ligação anônima informando, olha, está acontecendo tal infração lá, já tem dias que acontece tal infração, e a polícia ingressasse num condomínio desse de luxo, e só lá, depois do ingresso, é que fosse ter alguma justificativa para aquela situação, né? Além disso, nós temos que lembrar o nosso passado de denuncismo sem rosto, né? Nós temos que lembrar o período em que vivemos numa insegurança premente em relação ao Estado. Nós vivemos uma ditadura. Isso aí é uma coisa que nós não podemos esquecer. Então, o cidadão, ele tem direito, a Constituição apregoa que ele tem direito à liberdade, à igualdade e à segurança. Então, assim como nós não admitiríamos, em hipótese nenhuma, que num condomínio de luxo, mesmo com a denúncia anônima, se ingressasse numa residência, imagina, no condomínio em que nós moramos, um edifício, moramos lá, pode ser de luxo, um edifício, eu falo até classe média, imagina o seu vizinho, uma alegação, e não era verdade aquilo, mas a polícia entrou. Ainda mais no caso aqui dos autos, em que os acusados não têm sequer antecedentes, não foi encontrado nada aqui. Então a Constituição fala, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E houve uma prisão em razão disso. O devido processo legal não foi respeitado e houve uma prisão. Então eu tenho que fazer uma reflexão sobre qual tipo de processo penal que eu quero aplicar. E qual tipo de processo penal que a sociedade deve exigir do juiz. Se é o juiz vingador, né, ou se é um juiz que aplica o direito penal respeitando as garantias constitucionais daqueles que sentam no banco dos réus. Então, só fazendo um retorno, quando se trata porque no Brasil nós temos 3 espécies de pessoas, né? Nós temos o cidadão, que é uma boa parcela da população, que são as pessoas que cumprem os seus deveres e exigem o cumprimento dos seus direitos. Mas, infelizmente, nós temos também o sobrecidadão e o subcidadão. O sobrecidadão é aquele que se acha acima de todos, inclusive da lei. Que ele acha que não deve ser alcançado por ninguém. E nós temos, infelizmente, o subcidadão. No primeiro caso, nesse caso do sobrecidadão, é aquele exemplo clássico do indivíduo que não necessita do Estado e que ofere dele todos os benefícios. Ou ninguém aqui ouviu falar, por exemplo, de alguém de Poços se conseguir um avião de uma prefeitura ou de um município para levá-lo para São Paulo. Ou ninguém aqui ouviu que as facilidades que determinadas pessoas já tiveram em razão da proximidade com o poder, porque o poder imuniza. E aqui nós temos estudantes de direito que devem ter esse juízo crítico, que o direito não é somente o que está na lei, o direito ele acontece na realidade. No momento que a gente está aplicando o direito, é esse o momento em que ele se revela. Não é a lei crua e fria, ela não diz nada, se nós, os aplicadores do direito, não a tornarmos humana. Eu acho que esse é o papel de todos os atores jurídicos, não só do magistrado. Então, diante desse caso, a prova é ilícita. Não havia uma justificativa. A gente não pode admitir, num Estado democrático de direito, o tipo de procedimento que foi tomado aqui. De certa forma, me dói
vê que o cidadão, inclusive, confessou aqui a traficância e eu vou absolvê-lo. Mas eu tenho que dar um exemplo, porque se o juiz não der o exemplo, o que é que vai ser? Porque senão a gente começaremos também a admitir a tortura. Não, porque entrou lá, mas é porque achou a droga. Não, então torturou para conseguir a prova, porque também é lícito. Não, mas foi uma torturazinha. Quer dizer, a gente, olha, com direitos fundamentais não se pode transigir. É inclusive uma das características dos direitos humanos. Eles são inalienáveis. E eles são inegociáveis. Ninguém pode transigir com isso. Então, em razão disso, não podendo fazer vista grossa aos abusos policiais, entendo que a prova colhida, da forma com que foi colhida, ela é ilícita. Ela não tem suporte jurídico suficiente. Então, sendo ilícita a apreensão da droga e exigindo-se para um juízo de condenação um exame químico-toxicológico, comprovando que a substância está entre aquelas descritas pelo Ministério da Saúde, falta justa causa para uma condenação. E esse caso é um caso clássico de um delito que deixa vestígios. Na forma do artigo 159 do Código de Processo Penal, a prova testemunhal não pode supri-la. Uma vez que é ilícita, não adianta que o testemunho do agente, mas eu vi que a substância era branquinha, tinha o cheiro característico da cocaína, ele pode até ter colocado, a gente vê no cinema americano, ele coloca um pouquinho na língua, sentiu, sei lá, deve saber um sabor, alguma coisa que tem. Ele pode olhar e dizer, não, é verde como maconha, tinha cheiro de maconha, mas agora não existe mais o laudo. Porque um documento nulo, ele deve ser, inclusive, desentranhado dos autos, não tem validade nenhuma. Em razão disso, por falta de justa causa, primeiro, reconhecimento, a nulidade por inconstitucionalidade da prova obtida. Consequentemente, eu absolvo os senhores Leandro e a senhora Carla das imputações que foram aqui feitas, tanto do tráfico quanto da associação para o tráfico de drogas. Né? Cabendo destacar, inclusive, que era pequena a quantidade, eu coloco na sentença aqui, mas a pequena quantidade da droga que foi apreendida. Tendo em vista que o acusado, mesmo ele sendo absolvido, e falando a lei, no seu artigo 47, a lei de drogas, que o condenado que se declarar dependente químico, ele será submetido a tratamento, mesmo ele sendo absolvido, ele manifestando aqui o interesse de ser submetido a tratamento, eu facultei, está facultado ao senhor, o senhor vir aqui, daqui a uns 10 dias mais ou menos, o senhor vir aqui e sairá daqui de posse de um ofício assinado por mim, encaminhando o senhor a um órgão responsável pelo tratamento de dependentes químicos. Sabe por quê? Porque aqui nós, nesse caso, matamos a consequência de um problema do seu. Mas a causa está aí, está dentro do senhor. Em razão do seu estado de miserabilidade, o senhor não tem condições de, somente pelo seu trabalho, manter a sua dependência química. E lembre que o senhor tem uma criança para cuidar. E outra por vir. E outra por vir. E outra por vir, não tinha observado que a acusada, a esposa, está grávida. Então, o que eu poderia dizer ao senhor é que o senhor viesse aqui daqui a uns 10 dias, para o senhor sair daqui com ofício e o senhor se tratar, que eu acho que é a melhor coisa que tem a fazer. Ok? Na forma do artigo 300 e na forma do artigo 5º, inciso 56 da Constituição da República, eu declaro nula a prova e, com base no artigo 386, inciso 2 do Código de Processo Penal, eu absolvo ambos. Alguma dúvida? Todos uma boa tarde.